Boa noite, senhoras e senhores, jovens, não tão jovens assim, adolescentes. Eu sou Cacau Menezes, estou nesse meio aí do mais velho ao mais novo. Seu criado, obrigado, noite de quinta-feira, finalmente sem jogo da seleção brasileira para nos roubar a audiência, mesmo jogando mal. E a gente assiste a seleção quando joga mal, que é para poder aumentar a insatisfação e as críticas, e quando joga bem, ter um pouco de esperança que possamos ainda vencer uma Copa do Mundo que, no meu modo de entender, até o meu tempo de vida vai ser difícil. Esse é o programa Conexão ND, estamos na Record News e hoje com mais um convidado que tem o que falar. O médico Murilo Ronald Capella foi escolhido pelo publicitário Roberto Costa, dono da Propag, que não costuma errar, para organizar e escrever um livro sobre Valério Matos, o nosso grande capitão, jogador de futebol pelo Paula Ramos, onde foi até campeão catarinense, empresário, fundador do bar e restaurante Pirão, que começou com o Pirão Móvel, figura amável, elegante, ex-presidente do Lagoa Yacht Clube, acho que também do Paula Ramos, um coroa que vivia com os jovens, com o meu time de futebol. Então foram para lá de 30 anos de convivência e festa, e viajando com os loucos. A ideia do livro veio de um contato do Roberto Costa, que eu falei, dono da Propag, com o Cesário Santos, da Decorama, que tinha um campo de futebol no Campeche, onde a gente começou a nossa carreira, e comentando uma foto do time do Lique, em que estava ele, o Roberto, o Cesário, com o capitão Valério Matos, o Roberto Costa então ficou encarregado de escolher alguém para escrever, e depois de contatos com amigos, jornalistas e escritores, chegou ao nome do médico e escritor Murilo Capella, que também, para quem não sabe, jogou futebol e jogou bem. E foi também muito amigo do Valério, como toda a cidade, a geração dos nossos pais, até chegar na nossa. Então, segundo Roberto Costa, ele não fez um convite, mas uma convocação que o Murilo topou na hora. Murilo Ronald Capella é médico especializado em cirurgia pediátrica, professor e escritor, foi fundador da Unimed e Unicred, dirigiu por 2 vezes o Hospital Infantil Joana de Guzmão, foi presidente da Associação Catarinense de Medicina, da Academia de Medicina de Santa Catarina, da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, da Academia Brasileira de Cirurgia Pediátrica, melhor e membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e membro honorário da Federação Brasileira de Academias de Medicina. Foi também vice-presidente da Associação Médica Brasileira, diretor de Relações Internacionais da ABM, quando representou a entidade em reuniões do Conselho e nas assembleias da Associação Médica Mundial. Isso em 8 países. Foi também secretário municipal de saúde e vice-prefeito de Floripa. Escreveu 10 livros. E esse que vai ser lançado na próxima segunda-feira no Paula Ramos, sobre Valério Matos, é o 11º. Que livro é esse, doutor Capella? Boa noite. Boa noite, Cacau. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo nesse programa que tem uma expressiva audiência e de poder dar àqueles que nos veem e ouvem a oportunidade de conhecer alguma coisa do livro e de como ele nasceu. A bem da verdade, a ideia do livro foi do Cesário Santos, da Formaco Cesarium, hoje é o nome. Foi muito amigo do Valério e muito amigo do Roberto Costa. Conversando com o Roberto Costa, o Cesário disse a ele: está na hora de alguém escrever um livro sobre o nosso querido Valério Matos. Conversaram também com o Roberto Alves e outras pessoas, amigos,
procurado também o Moacir Pereira, que é especialista em biografia, e recaiu em mim a escolha, porque eu fui amigo do Valério, operei 2 filhos dele, joguei bola no campo dele, lá no Campo dos Sonhos, em Santa Amaro, e tinha um relacionamento social muito grande com ele. E tudo isso fez com que recaísse na minha pessoa a escolha para escrever a obra. Naturalmente que, no primeiro momento, eu recusei, no encontro que eu tive com o Roberto, conversando com ele, eu disse, Roberto, mas eu nunca escrevi biografia. E ele disse, não importa, vai atrás dos elementos e vai escrever. Me colocou depois numa reunião na empresa dele, lá na Propag. Eu levei meu filho Luciano, que participa do livro, o Giovanni de Matos, um dos filhos do Valério. Conversei também com o Cesário, naturalmente, aceitei. A partir daí, fiz 10 reuniões com o Giovanni de Matos, que me levou todo o material que o Valério amealhou durante a sua longa vida. E ele guardou, na minha opinião, para que um dia alguém escrevesse qual foi a vida dele. Essa é a minha impressão. E com o material que me foi disponibilizado pela família, por muitos recortes de jornais, várias reportagens feitas por ti e por outros jornalistas da cidade, tudo isso faz parte do livro. Está aí a obra. Valério Matos esteve com os Manezinhos, um time de futebol aqui de Floripa, que já fez mais de 35 viagens internacionais, conhecendo 114 países por aí. E segundo o presidente Nestor Lodete, nos Estados Unidos, Canadá, Itália, França e Argentina. Com o meu time, o Beijo esteve na Dinamarca, Suécia, Holanda, França, Espanha e Itália. Isso tudo já com mais de 70 anos. Foi ele que deu, inclusive, o nome de Beijo ao meu time. Valmir Siqueira, meu cunhado, cardiologista em Blumenau, quando soube que o entrevistado de hoje era o senhor, doutor Capella, ficou muito feliz. Excelente papo, escreve muito bem. Faz palestras sobre longevidade saudável e ativa e foi bom de bola, disse o Valmir. Então, hoje, iremos falar do autor e do personagem. O Valmir Siqueira é uma pessoa do meu maior relacionamento. Conheci também o pai dele, tá? E conheço a Mirella, sua irmã, que é a esposa dele. Eu e minha esposa Thaís nos relacionamos muito com o casal socialmente, inclusive em atividades da Unicred, porque o Valmir preside a Unicred, sediada em Blumenau, que se chama Vale Europeu. Então, uma amizade muito longa, uma pessoa que eu respeito muito. Ele presidiu a Sociedade Catarinense de Cardiologia, participou também, em nível nacional, da Sociedade Brasileira. Então, é uma pessoa que eu respeito e agradeço as palavras dele. Unicred, que hoje está inaugurando um espaço numa banca de revistas no Beira-Mar Shopping, porque vocês, escritores catarinenses, não tinham espaço na livraria catarinenses. Exatamente. Eu sempre achei isso um absurdo, porque o autor catarinense, qualquer um, não é vendido nas livrarias que estão nos shoppings, por exemplo. Eu próprio vivi uma experiência desse tipo. Eu lancei uma obra, dias depois procurei numa livraria, perguntei se tinha, não tinha, dei o nome do autor, não dizendo que era eu, e disseram, não, nós não disponibilizamos, não vendemos livros de autores catarinenses. Então, a Unicred, que é uma cooperativa de crédito e investimento, resolveu assumir isso aí. E hoje inaugura no shopping, Unicred apoia o autor catarinense. Lá já tem uma série de estantes cheia de livros, e isso para o autor catarinense é muito bom, porque a banca vende bastante livros.
E quem quiser agora livro de autor catarinense, procura essa banca. Agora, essa decisão discriminatória dessa livraria de Curitiba, atuando aqui em Florianópolis, ela se deve por quê? O escritor catarinense não vende? Eu não tenho a menor ideia disso. Realmente eu não sei por quê. Mas o escritor catarinense, ele vende muito livro nos lançamentos. Há momentos, e tu sabes disso, de casa cheia em qualquer lançamento de livro dos nossos grandes escritores. Eu posso citar, exemplo, Moacir Pereira, Sérgio da Costa Ramos, o próprio Glauco Linger. Quando o Glauco Linger, que você entrevistou aos 99 anos de idade, a entrevista hoje. Que vai ao ar amanhã no Balanço Geral. Que vai ao ar amanhã, mas eu já vi hoje uma chamadinha no programa. Ele vende muito livro. No lançamento vende livro, mas coloca na livraria, não vende. Aliás, no programa de hoje eu surpreendi, hein? Falei no Luiz Alberto, na Unicred, no Senhor, no Glauco Linger e no Valério Matos. Exatamente. Tá bom, né? Muito. De minha parte, eu agradeço. Só Avaí, Figueirense, Bolsonaro e STF também não dá, Chega, né? chega. O senhor está de saco cheio, vamos dizer assim? Está todo mundo, né? O Glauco disse que não vê mais nada. É verdade. Ele se sente mal vendo hoje a mídia acompanhando. Não posso falar isso, né? Aqui a gente ainda tem uma outra posição. Doutor Murilo, esse livro é uma biografia? É uma biografia. É uma biografia. Ela começa quando o Valério nasceu e infelizmente, termina quando ele faleceu. Que foi há pouco, né? 17 de setembro do ano passado. Faz 1 ano e 1 mês que ele morreu, né? Ele, nos últimos dias de vida, ele esteve internado numa clínica, ele estava com um certo grau de deficiência mental e nos deixou. Então, o livro começa com a família dele, os pais dele, os tios, nascimento dele, segue a carreira dele como jogador de futebol, do Paula Ramos. Primeiro, ele foi funcionário do Paula Ramos, depois jogador. Dessa carreira aí, ele foi campeão do estado em 59, jogou na seleção catarinense, muito bem acompanhado pelo Teixeirinha, por exemplo. E ele teve uma carreira universitária que eu não sabia e pouca gente sabe. O Valério tinha 3 diplomas de nível superior. Ele tinha uma empresa Vale Valer. Pela Universidade Federal. Ele tinha diploma de contabilidade, economia e administração, em 3 momentos diferentes. Ele foi um grande gerente da Caixa Econômica Estadual à época, depois largou a atividade pública e criou a Valério Matos Auditoria. E aí ele teve um crescimento fantástico, criou a Vale Valer, que era aquele ticket de refeição, e aí ele ganhou a sociedade realmente. Ele foi provedor, vice-provedor do Hospital de Caridade, quando o Laudares Capella, meu primo irmão, era o provedor, e eles se davam muito bem, tinham jogado futebol juntos. Ele foi presidente do LIC em 2 mandatos. Ele foi presidente da ASIC, Associação da Integração dos Cegos, aqui no nosso estado, onde tudo isso era atividade voluntária. Ele foi do Clube dos Gourmets de Florianópolis, o clube que foi criado pelo advogado e ex-deputado Paulo Conde Bornaldi. Então, o Valério teve uma atividade social muito grande. Agora, 2 coisas chamam mais atenção no livro. Primeiro, o Valério empresário quando criou o restaurante Pirão. Ele criou o primeiro pirão da Beira-Mar. Frequentei muito. Eu sei, lá em cima do mercado. E teve um desenvolvimento fantástico. Se desenvolveu tanto que ele criou depois o Pirão do Mercado. Ah, o da Beira-Mar foi primeiro aqui. Primeiro aqui na Beira-Mar. Mas depois ali era o do Mercado. Era o Pirão Móvel também. Não, o Pirão Móvel foi na Praia Brava. Que depois foi para o Pirão da Beira-Mar, ficava ali estacionado. Está tudo no livro aí. Eu conto
toda essa história de como criou. O food truck começou com ele, né? É verdade. Era uma Kombi que ele adaptou, Isso, fez isso. cozinha, bar. É. Aliás, os filhos falam, nos depoimentos que eles dão, os filhos falam sobre isso. Quer dizer, o food truck nasceu com o Valério. Sim. Agora, o que caracterizou realmente boa parte do livro são as histórias do Pirão. Por exemplo, a ata de fundação do Birbigão do Boca tem uma parte aí no livro. É porque no Pirão tinha um livro que era um tipo... Exatamente. Quem chegava ali, as personalidades e tal, ali era registrado tudo. O Valério tinha essa no mania. livro. Você está em vários livros dele lá. Sim, uma vez eu fui almoçar com o Nelson Mota lá e Nelson Mota fez um elogio que a comida era mané, mas muito boa. Muito boa, muito boa. Era um mané organizado, prazeroso, né? Ele fez 4 livros do Pirão. 4. Eu usei muito quem escreveu no Pirão para colocar no livro. Meticuloso, muito organizado. Muito. Gostava de tudo no papel. Muito. O Beijo recebia muito convite para jogar fora, a gente não estava conseguindo atender assim a agenda. Aí ele assim, Cacau, antes de fechar o jogo, pede a foto do campo. Se o campo fosse mais ou menos, sem condições. Agora, falar em campo, a última parte do livro é o sítio em Santa Amaro da Imperatriz. Né? Ele chamava de Zero Mundo, quer dizer, não é primeiro mundo. É antes do primeiro mundo, é Zero Mundo. E era o campo dos sonhos. E foi lá que ele morou ultimamente, né? E lá, ele fazia os times de futebol com os países, né? A Alemanha, Portugal, Fazia a Copa do França, Mundo. Inglaterra, fazia a Copa do Mundo. Com hino. Tinha o ritual, né? Todo mundo paramentado, parava, Joguei. subia as bandeiras, né? As bandeiras subiam com o hino de cada país. E ele era tão perfeccionista e tão detalhista que, certa vez, ele me liga e diz assim, Murilo, eu quero fazer um jogo com o time dos médicos, mas eu vou dar o nome dos médicos que tu vai trazer aqui. Aí me mandou por escrito. Eu fui no Pirão, ele chegou lá, me botou o nome dos médicos que eu tinha que levar. Atendi o pedido dele, levei. Chegou lá, ele escalou o time dele, porque ele não perdia nunca. 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 Tá? Ele sempre escalava o melhor. Aí um dia eu pensei, eu vou dar o troco nele. Nós tínhamos um time, que por sinal esse ano faz 40 anos, não existe mais, chamado Adebulhas Futebol e Cerveja. Mas tinha médico bom de bola aí. Era um time que... Ciro Sonsini foi bom de bola. Era um time de médico, advogado, promotor, dentista, funcionário público, uma série bancária, uma série de categorias, jogava salão no Catarinense. E uma vez nós decidimos convidar o Valério para jogar conosco no campo do Maurício Dávila, no Ribeirão da Ilha. E fomos jogar lá. Aí eu disse para a turma, eu vou escalar o time do Valério. Quando eu fui escalar, ele já tinha escalado e dado as camisetas. O time dele ganhou 2-0. Não, ele não abria mão. Ele não perdia. Escalar um time, não. Não perdia. Acima dele, ninguém no futebol, né? O Valério, na nossa viagem do Beijo, time que ele deu o nome, mas que era meu. Está tudo escrito no livro. Está aqui também? Ah, tem com foto. Só que aí, nós em Copenhague, uma maravilha, no lado do Tivoli Park, uma noite, uma tarde de verão, ele tinha aquela vontade que ele saía muito daqui, levava os amigos para tomar café colonial lá em Santa Amaro e entre Águas Mornas, aqueles lugares ali. Ele foi descobrir onde é que tinha um café colonial. Parecia uma mulher grávida com desejo assim, se ele não tomasse um café colonial naquela tarde, ele voltava à noite. Ia para o aeroporto sozinho. Sabe onde é que ele foi tomar esse café? Na Suécia, que é divisa. Eles andaram 3 horas de carro. Chegou rindo, renovou o passaporte, aí foi até para Amsterdã. Doutor Murilo Capello, o juiz apitou aí o primeiro tempo. Esse programa tem 2 tempos. Vamos ao vestiário, ouvir as determinações do treinador. O jogo está fácil. E já voltamos para terminar esse papo saudável aí com o segundo tempo do Conexão ND, hoje ouvindo Murilo Capello, falando sobre o livro do Valério Matos, que vai ser lançado segunda-feira aqui no Paula Ramos.
E aí, falando do Valério, vamos também aproveitar para falar da vida dessa personalidade aqui, que tem um currículo gigantesco e também é uma figura tão adorada quanto o seu amigo Valério Matos. Não sei se eu falo do autor do livro ou do personagem. Já te voltamos. Voltamos com o Conexão ND Record News, noite de quinta-feira. Eu sou Cacau Menezes, você já deve saber, né? Se mora aqui já sabe. Seu criado obrigado para serviços leves, né, doutor? Estávamos falando aqui no intervalo sobre o livro, uma biografia que tem depoimentos e tem uma forma diferente que o criativo autor encontrou na própria família para deixar o livro menos pesado, porque uma biografia de um cara desse leva-se um tempo para ler, né? E aqui você, então, vai tendo outras emoções ao longo Exatamente. Pode falar como é que o senhor fez, como é que o senhor escolheu esse formato inédito? Escrever biografia é muito difícil. Eu procurei vários livros com biografia e disse, eu não vou a seguir esse padrão de outros autores, mesmo consagrados. Aí eu resolvi criar, para fazer a narrativa do livro, um diálogo meu com duas netas, um neto, que gosta muito de futebol, e a minha mulher. Então eu criei uma história em que, num sábado de manhã, os três netos vão ao nosso apartamento. E lá uma neta diz, soubemos que tu estás escrevendo, ou escreveste um livro sobre um grande homem aqui de Florianópolis chamado Valério. Conta para nós como é que ele foi. Aí eu entro na história do Valério, que vai do nascimento ao falecimento, dialogando com os netos e com a minha mulher, Thaís. E os depoimentos? Aí eu vou tocando e muita coisa dos depoimentos, inclusive teus, eu inseri no texto do livro. Como disse Cacau Menezes, aí eu inseria no livro. Isso é coisa de escritor, não é de médico. Como disse fulano de tal, eu inseri no livro. Como falou o filho tal, eu inseri no livro. E no fim tem depoimentos. Depoimentos de familiares, começando com a esposa dele, a Claudete, uma pessoa fantástica, os 4 filhos, Vinícius, Giuseppe, Juliano e o Giovanni. E depois tem de nora, irmã, sobrinhos. Aí vem os depoimentos da imprensa, onde entram vários jornalistas que conviveram com o Valério e que realmente fizeram os depoimentos, como tu, por exemplo, que estás no livro. E, finalmente, a turma do futebol, Avaí, Figueirense, Federação Catarinense de Futebol, o presidente Rubens Angelotti, depoimento muito bem feito. Ex-presidentes de clube de futebol, nós temos aí uns 50 depoimentos. Agora, o livro acaba com um texto escrito pelo Giovanni Matos. O Valério ali, ó. Isso aí está o Cacau ali. O Renato Sá, eu, o Bibi, o Edson Boneca, o Juninho e o Siri. Isso. Isso aí não Isso é uma homenagem que estás prestando a ele. Já prestei homenagem também nessa cidade. O livro termina com o texto escrito pelo Giovanni de Matos, termina com o ritual das cinzas. Ele foi cremado, a família pegou as cinzas e colocou um pouco das cinzas em cada local onde o Valério Matos viveu. Principalmente, foi feliz. No sítio em Santa Amaro, na trave, uma trave, no centro do campo, vários locais, a cinza foi distribuída e o filho
descreve isso muito bem, eu transcrevi para o livro. Então, começa do nascimento e termina com o ritual das cinzas. não, já E fiquei... tem vários, olha ali, o Cacau Menezes no meio. Olha no nosso time aí. Está aí o time, ó. E esse é patrocinado por ele, ó. O Lico, campeão Lico. do mundo pelo Flamengo. O irmão do Ito lá, o Ceceu. Lá, aquele da ponta. O Lei Salles, que morreu, Torrado Pesce. Meia, Todos os malucos aí, sempre... Torrado. Esse jogo aí foi em Criciúma. O Jorge Coral ali, Morvan, meu irmão Marcelo, Lico Tero Cavalazzi e eu. E o irmão do Lisboa. O que eu ia te falar? Tem uma outra foto tua jogando no Havaí. Agora, eu ali tinha pinta, né, doutor? Olha a perna. Eu era o maior do time ali do ataque. Agora, jogar com o Lico é muito fácil, né? Pelo amor de Deus. É um grande atleta. Foi o maior jogador de Santa Catarina, É um disparado. grande atleta. A bola Campeão do mundo. Foi. Flamengo. Pô, grande atleta. Era da época do Zico, do Tita, do Leandro, Andrade. Nunes, Andrade, Ah. Adílio, Raul, um time, Moser, time Júnior. Era um Pô, timaço. O Júnior foi, depois do Nilton Santos, o maior lateral do mundo, na minha opinião. Meteram tanta porrada no Lico, esses times aqui do Chile, da Libertadores aqui, que eles tiveram que ganhar para poder ir para Tóquio, que ele nunca mais jogou bola por causa do joelho. E um erro médico Ele também. vive em Bituba, né? Esse é um cara gênio, um querido. gosto muito Quando dele. jogava no Havaí, se hospedava ali na pensão da dona Bibi, ali na subida no lado do Comasa, do Bamerindos. Eu trabalhava na Diário da Manhã, na rádio, no edifício Comasa. Ele ficava dentro do Fusca dele, escutando o programa. Quando terminava o programa, a gente se encontrava, dava uma volta pela cidade. Isso era toda noite. Conversava. E depois, quando ele foi para o Flamengo, eu fiz isso. A gente ia para o Arpador, circulava, o Cláudio Coutinho estava na dúvida, botava ele um jogo ou outro. Eu disse, calma que vai chegar. Quando entrou mesmo, não saiu mais. Agora, tu vê, esse time aqui, com o professor de bola, como o Valério era chamado, é um timão. É um timão. Mas ele organizava o time. O Ney também jogava bem, né? Lei Salles, nosso goleiro. Torrado era pole, basquete, futebol, vôlei. Mas fazia tudo, né? Torrado Até bocha. é tudo. O Cesário aqui, na contracapa aqui, vocês têm depoimentos do Cesário, o seu, do Roberto Costa, do Roberto Alves e do... Não, esses aqui. São os 4. São 4, é. O Cesário diz que o Valério foi o maior jogador de futebol de Santa Catarina. Eu acho. Será? Eu acho. O senhor já viu falar em Norberto Hope? Já, O claro. senhor já viu falar no Badeco? Já. Do América? No Mica? Já, No claro. Teixeirinha? Nizeta. No Nilo? Hoje eu falei com o sobrinho do Nizeta, meu amigo. Então, mas tem vários. Nós fomos ver aqueles que foram para a seleção catarinense, a seleção brasileira, Valdomiro, né? Valdo. Jogou 2 Copas, o Valdo. O Valdo era cracaço. Jogou 2 Copas. Meu Então, amigo. tem muita gente boa. Até o Beto Fuscão jogou também. Zenon. Zenon. Toninho. A irmã do Toninho foi minha secretária há anos no Hospital Infantil. Então, E o senhor também jogou bola, né? joguei. O meu time mesmo foi o colegial do Colégio Catarinense. Eu joguei Profissional bola. não, nunca? Não, nunca, não. Não, nunca. O meu irmão, Oscar Capela, com o apelido Cacau, que era Amigo do meu pai. Era assim com teu pai, amicíssimo teu pai, e o teu pai começou a te chamar de Cacau por causa dele, porque era Cláudio, chamava de Cacau por causa dele. Era muito amigo de um treinador de futebol aqui, que treinou o Figueirense, Zinder Lins. E quando eu passei no vestibular em Curitiba, para estudar medicina, ele fez lá um bilhete lá para o Zinder Lins, treinava o Curitiba, e eu levei. E cheguei lá, 18 anos, era, naquela época, aspirante, né? Hoje é o sub-20. Na época era o aspirante. Ele, não, vamos bater uma bolinha. Aí eu fui bater uma bolinha, não, você leva jeito e tal. Um dia eu recebo uma carta, meu pai assim, Florianópolis, foi 55, 56. Ele assim, querido filho, escolhe medicina ou futebol, a bênção do pai. Acabou.
Hoje ele jamais faria Acabou o futebol. Hoje ele jamais faria essa pergunta para o senhor. É porque no futebol naquela época não tinha salário. O Paulo César Nada a Caju, ver. a gente pensa, pelo que jogou e pelo onde jogou o Paulo César Caju, seleção Pô, brasileira, meu Deus. a gente acha que foi milionário, né? A Jogou situação- muito. a situação dele é meio Foi complicada hoje. entrevistado por ti. eu me Ficou muito lembro. tempo, ficou um ano lá em casa, em Coqueiros, muito meu amigo. Ah. A situação dele hoje é complicada, porque eu disse, mas cadê teu dinheiro? Não, não se ganhava dinheiro naquela época com futebol. Era um apartamentozinho, 2 quartos, ali, aqui, no Maitá, Andaraí, um no Leblon, que era... E aí, Ele jogou na Europa. jogou no Olympique de Marseille, no jogou Olympique, é. com o Jairzinho lá, depois da Copa de 74, eles não ganharam dinheiro. Hoje o seu pai não faria essa pergunta, porque o senhor não ia nem deixar. Só está vendo essa turma toda aí com Ferrari, jatinho, eles vão treinar de helicóptero, né? Nosso amigo Roberto Alves disse que eu tinha jeito. Então seu pai acertou, mesmo com jeito, porque não ia dar certo. Ia jogar, ia ser feliz, mas ia ficar... É verdade. Foi visionário na época. Na época, hoje é tudo que um pai quer, é um filho jogando futebol. Doutor Capela, o Valério Matos, eu com 13 anos era o mais jovem locutor esportivo do Brasil. Meu pai inventou de eu narrar futebol na rádio dele. Um dia não tinha comentarista, quase nunca. E o pai ficava tomando porre lá no bar do Valoca, dentro do estádio Adolfo Conde, e não tinha comentarista. Está aí no livro, isso aí. O senhor sabe dessa história? Qual é? Que ele pegou o Valério Matos e levou... Valério era ruim de microfone, mas era o craque de ontem e o comentarista de hoje. Eu tive que inventar um slogan na hora, e aí ele ficou, gostou, foi ficando, virou comentarista. Essa parte não está. Não tá, né? A saga de um realizador. O lançamento vai ser segunda-feira no Paula Ramos. O clube dele, né? Onde ele nasceu, jogou, foi campeão. Ele nasceu onde? Ele nasceu em São José. O berço dele é São José. E o Cesário, que é o investidor do livro, ele teve essa ideia. Ele disse para mim, numa reunião, que nós temos a comissão editorial. Cesário, Roberto, meu filho Luciano, eu, o Giovanni e o editor do livro, que é a editora 2x4, que completou o livro, que é o Valmor Fritz, me foi indicado pelo Moacir Pereira. Formamos essa comissão e um dia, numa das reuniões, ele diz, o Cesário, vamos lançar esse livro no Paula Ramos. Coisa linda. E foi a casa do Valério. Cesário, tu nunca me enganasse. Obrigado por esse presente que você dá à cidade, deixando viva essa figura maravilhosa, a imagem desse cidadão, desse gentleman, desse nosso amigo Valério Matos. Já soube que pagar, seu Roberto só entrou com pá. Aí, fizemos... Quando eu escrevi o livro, meu filho Eduardo é escritor, ele fez toda a revisão, e o Rodrigo, que é procurador da Federação Catarinense de Futebol, olhou toda a parte de futebol, de arquivos, tudo isso. Então, tudo isso junto com meu filho Luciano, que é da comissão, as fotografias são todas escaneadas por ele. Eram fotos muito antigas, tal, tudo escaneado e composto no livro. 140 páginas, 140 fotos? Não, 160 páginas, 140 fotos. Loucura, hein? Loucura. Está bonito o livro. O Valmari me falou que o senhor, citei na abertura, faz palestra sobre longevidade. Porque eu sou o exemplo da longevidade, é só olhar para mim, né? Então, a pessoa que eu mostrei hoje no Balanço Geral, que vai ser entrevistada amanhã, tem 99 anos. Uma lucidez, parece que tem 15. E ele diz que foi a comida. Tem que comer, Cacau, não pode beber muito. Então disse, meu passado me condena, não tem nem como chegar em 80. Muito menos em 100. É uma tacinha de vinho no almoço e tal. A nossa geração foi mais exagerada, né? E o senhor vai chegar nos 100? Já estás convidado.
Eu já tenho convidado meus amigos para os meus 100 anos. E o grande segredo, sabe qual é, Cacau? É o relacionamento. Eu sou muito bom de relacionamento com qualquer tipo de pessoa, sem discriminação de absolutamente nada. Isso. Faz um tempo eu li um artigo que saiu numa revista médica da Harvard, onde fizeram uma pesquisa com mais de 1000 pessoas, e a conclusão é: tem maior longevidade quem se relaciona melhor. Mas é se relacionar todo dia, né? Não é só com um colega de profissão. Não tem coisa melhor do que bater um papo com uma empregada, com a sua secretária, com o jardineiro, com o piscineiro. Exatamente isso. Eu converso muito com garis. Exatamente isso aí que diz no livro. Converso com o porteiro do seu edifício. Não, os garis da Converso Concap, com o motorista, converso com isso. Então, gari da Concap passa a noite lá em casa, põe na tela amarela, todos eles assim, cantando, rindo, né? mas é isso mesmo. Então, o relacionamento é isso aí. E tendo esse tipo de relacionamento, a cabeça fica boa. E se a cabeça fica boa, o corpo fica bom. Naturalmente tem que fazer algum exercício físico, não ter vida sedentária, não vai comer churrasco todo dia. Vai comer churrasco fim de semana, não tem problema nenhum. Né? O que não pode é haver exagero. Né? É comer pouco para viver muito. Esse é um segredo. Se movimentar, quer dizer, quanto mais se movimenta, mais saúde se tem. Ficar sentado na frente da televisão, olhando da manhã à noite, como eu conheço pessoas que fazem isso. Agora não é mais televisão, agora é celular. Agora, eles ficam 24 horas por dia no celular. A juventude inteira está olhando tudo no celular. Não é só a juventude, não. O pessoal da nossa idade aí, que não tem mais amigo, não tem mais rua, está tudo ali, ó. Coisa impressionante, você não sabe o quê. E todo dia mandando nas mesmas coisas. É verdade. Doutor, falar mais o quê? O nosso tempo acabou. Assim como a do Glauco, deveríamos ter um programa de 3 dias. Era pouco. Muito obrigado, parabéns pela sua vida, pela sua contribuição à nossa cidade, aos amigos, aos pacientes, à nossa cultura. O senhor é um vencedor. Obrigado, Cacau. Vencedor pelos amigos que eu tenho, pela família que eu tenho e que me deixa muito enaltecido. E agradecer demais essa chance de estar promovendo o livro Biografia de um Grande Homem, nosso querido Valério. No dia dos professores eu disse que não tinha estudado, lamentei muito não ter o contato com os professores, mas eu disse que o pouco que eu sabia, eu peguei na rua, com as pessoas. Ontem com o Glauco, hoje contigo, ganhei 4 anos de colégio. Vai basta longa, Edemã, até a próxima quinta-feira, fiquem com Deus e confiram amanhã no Balanço Geral Glauco Linger, a lucidez, a juventude, aos 99 anos de idade. Um beijo, boa noite.